E aí pessoal, bom dia a todos, é um prazer novamente estar com vocês. Foi muito legal, né, ontem a participação de vocês, rever, né, todos vocês não, porque todos não puderam participar, né, mas uma grande parte de vocês, foi muito bacana, fiquei muito feliz, né, em ter revisto vocês. A gente sente falta, né, a gente sente falta aí desse momento colegiar, né, de estar próximo, né, das aulas presenciais, né, dessa interação. É um momento difícil que a gente passa, mas que a gente espera que o mais breve possível a gente possa realmente voltar às nossas atividades, voltar ao que era antes, né, mas foi bacana essa interação que nós tivemos ontem, ter visto vocês, então bacana, show de bola, viu? Pessoal, hoje o assunto correções, tá certo? Quem não pegou o livro didático ontem, tem que pegar, porque já começamos hoje, dá início já a esse livro. É o livro 4, tá bom? E aí vai falar sobre região sul e região centro, região, acho que centro-oeste, se eu não me engano, centro-oeste, tá bom? Então vai falar sobre essas duas regiões, e é de extrema importância que vocês tenham esse livro já em mãos. E aí, região sul, natureza subtropical. Então vamos começar aqui, para não perder tempo, correções da atividade em PDF, e vamos lá. Inclusive, né, quero parabenizar aqueles que participaram do Tira Dúvidas, foi muito bacana esse momento ontem, né, quarta-feira fez o Tira Dúvidas aí com vocês, show de bola, muito bom. Que pena que a participação ainda é muito pouca, muito pequena. Toda semana a gente vai ficar fazendo sempre como vinha fazendo, um Tira Dúvidas, 2 aulas semanais, aí um Tira Dúvidas por semana. Então, como já fiz quarta, só faço agora semana que vem, aí eu digo a data direitinho para vocês, tá certo? Então, não se preocupe aí que eu aviso a data com antecedência. Primeira questão, pessoal, como é formada uma região hidrográfica? Lembrando que quem estava no Tira Dúvidas, a gente fez aí essas questões. Então, como é formada, pessoal? É formada por um corpo, né? Formada por as bacias hidrográficas que escorrem aí para um único corpo de água. Por exemplo, o Oceano Atlântico. Então, todas essas bacias aí formam essa região hidrográfica e aí escorrem aí para esse único corpo de água, né? E aí, no nosso caso, é o Oceano Atlântico. Beleza? Vamos para o segundo. Segunda questão. Qual clima, olha o qual, beleza? Se é qual, pessoal, é o que? É singular, é uma única resposta, tá certo? Então, qual o clima predominante na região hidrográfica do Paraná? É o tropical, né? É o tropical. Se quisesse complementar, complementaria, né? Mas, tropical está a resposta está correta. Tropical e também o subtropical temperado. Mas aí o que predomina mais é justamente o tropical. Nessa bacia hidrográfica, tá certo? Não no Paraná. Se fosse no estado do Paraná, aí sim, aí seria o subtropical temperado. Quais produções agrícolas destacam-se em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul? Aí vem o quais, né? Porque se trata de 2 estados diferentes. Então, no Rio Grande do Sul, que é esse que estou mostrando aqui para vocês, é o arroz, tá bom? Em Santa Catarina, são aves e suínos, beleza? Tranquilo? Vamos pro próximo. Próximo não, terminamos, né? Vamos para a nossa aula aí, falar um pouquinho sobre a nossa aula. Pessoal, para iniciarmos, temos objetivos. Esses objetivos que o livro traça, é os objetivos que nós devemos atingir durante essas aulas, tá certo? Então, inicialmente, neste livro, a gente vai caracterizar os componentes físicos naturais da região sul, ok? E suas especificidades no território brasileiro. Então, a gente vai estudar aí um pouquinho dessas características. Nós iremos compreender os problemas relacionados às questões ambientais e as estratégias para o desenvolvimento sustentável. Então, quais são os problemas ambientais e quais são as estratégias para que haja um desenvolvimento sustentável nessa região. Iremos analisar os aspectos demográficos, ou seja, de pessoas,
referentes à diversidade cultural e étnica e aos movimentos populacionais. Então tem a ver com as questões demográficas de pessoas. E por último, compreender as transformações socioeconômicas dos estados da região e relacioná-las ao processo histórico de transformação do espaço. Ou seja, a gente vai analisar como é a questão, como foi a evolução da questão socioeconômica nessa região. Então, basicamente, esses são os objetivos que nós iremos traçar aí durante as aulas. Vamos continuar, iniciar o assunto. Região sul do Brasil, essa região nós iremos estudar. Já vimos um pouquinho em aulas aí sem o livro, já deu alguns aspectos para vocês já se familiarizarem com essa região. É composta por 3 estados, tá aqui, ó, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? E aí apresenta uma grande diversidade cultural, apesar de ser uma área pequena, com apenas 3 estados, tem uma grande diversidade cultural, fruto da longa história de ocupação, que inicia com, primeiramente, indígenas, que vocês podem ver aqui, depois europeus, africanos e asiáticos, beleza? Então, basicamente, essa é a história aí inicial, né, o resumo inicial desse capítulo aí. Aí, pessoal, tá aqui um mapa, vocês podem acompanhar dessa região, tá? O Paraná aqui, com a sua capital chamada Curitiba, Santa Catarina logo embaixo, com a sua capital Florianópolis, e o Rio Grande do Sul, que é o último estado do Brasil, no sul do país, que a sua capital é Porto Alegre, beleza? A região sul, como está aqui embaixo, também se destaca pela intensidade, né, a intensa atividade econômica e pelo dinamismo industrial. Pessoal, é a segunda região mais rica do país. Depois do Sudeste, vem o sul do país. Então é a segunda região mais rica, mais desenvolvida do país. É tanto que vários municípios vêm exibindo aí IDHs muito bom. O que é isso? IDH é um cálculo que se mede aí o índice de desenvolvimento humano. Aí mede saúde, mede, né, educação, economia. Tem um número aí que indica se estão bom ou ruim esses estados, as cidades, etc. E aí, pessoal, tá aqui esses indicadores. Tá aqui os estados, a sua população. A gente vê que o mais populoso é o Rio Grande do Sul e o Paraná, né? Com mais de 11 milhões de habitantes. O menos populoso aí é Santa Catarina, com 7 milhões apenas. O maior em área é o Rio Grande do Sul, você pode acompanhar no mapa. É o maior, é o Rio Grande do Sul, em extensão, tá certo? A densidade demográfica, quando você pega a população e divide pelo território. Então, consequentemente, por ter um território maior, vai ter a menor densidade demográfica o Rio Grande do Sul. 40 habitantes por quilômetro quadrado. Aqui o território é maior. Quando você pega esses 11 milhões aí de população e divide por esse território que é grande, vai dar um número menor, que não é tão baixo. Por exemplo, tem estados aí na região norte que são 5 habitantes por quilômetro quadrado, menos de 10 habitantes por quilômetro quadrado. Lá é um número até expressivo. E o mais povoado é Santa Catarina, tá bom? Por ser o menor estado em termos de extensão. As capitais, como eu já falei, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre. Bom, vamos lá para o que interessa. Pessoal, a localização é um dos importantes fatores que influenciam as características naturais dessa região. Então, a maior parte do estado do Paraná, a totalidade do estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul estão ao sul do Trópico de Capricórnio, o que difere dos demais estados brasileiros. Então, portanto, situados na zona térmica temperada. O que isso significa? Significa que o clima de lá será totalmente diferente do resto do Brasil, porque está ao sul do trópico, tá certo? O resto do Brasil está entre os trópicos. Essa região não. Grande parte do Paraná e o restante dos dois territórios aí, dos dois estados, estão abaixo desse trópico. Então o clima vai ser esse. Vai ser o subtropical. Por isso que o título fala natureza subtropical. Porém, né, nem tudo é diferente do resto do Brasil, tá certo? Algumas características do sul do Brasil assemelham-se às demais regiões do país, sem problema algum. Por exemplo, essa imagem aqui do lado. Você consegue ver essa imagem. Se analisasse direitinho, pensava que era no Nordeste. Por exemplo, os Lençóis Maranhenses. Mas não é. É uma imagem da região sul lá, né, de Santa Catarina. Então, nem tudo é diferente.
que se deve essa condição? É importante lembrar que, mesmo dentro da zona temperada, os estados estão muito próximos. Então, mesmo sendo na zona temperada, não é tão distante da zona intertropical. Então, por isso que vai ter algumas características semelhantes. Não vai ser totalmente diferente. Vai ter as diferenças, é óbvio. Outra diferença, pessoal, que ocorre muito nessa região, é a influência da massa de ar polar, como está aqui. Pode até destacar aí. Que exerce um papel muito importante nessa região, né, chegando até gear, né, neve nessa região aí. Pode ter até neve. E aí, pessoal, essa massa de ar também interfere em outras regiões, em algumas épocas do ano, provocando o que a gente chama de friagem. Uma região muito quente, de repente bateu aquele frio, de repente, do nada. Isso foi a influência da massa de ar polar, que aí causa a friagem, ok? Algumas áreas serranas, né, têm invernos bem rigorosos. Então tem algumas serras, principalmente serras gaúchas, que o inverno é muito rigoroso, né, caindo até queda de neve, ok? Por quê? Porque nós temos o fator, né, da localização geográfica, que está em uma região com clima subtropical, e outro fator importante que é a altitude, regiões serranas. Então é que realmente, quanto mais alto, mais frio. Então vai ter uma menor temperatura nessas regiões. Os deslocamentos de ventos úmidos podem ocorrer ciclones. Então geralmente tem alguns ciclones lá com ventos muito fortes nessa região. Aqui é uma imagem, pessoal. Vocês podem, deixa eu voltar aqui rapidinho. Vamos ler essa partezinha aqui. Os deslocamentos de ventos úmidos no mar, próximo ao litoral, podem dar origem a fenômenos atmosféricos intensos. Então, vejam só, como os ciclones, aqueles ventos com chuva muito forte. Então, isso pode ocorrer aí e ocorre lá na região sul. E as ressacas do mar, comuns nas áreas litorâneas. Esses fenômenos podem causar diversos transtornos e até mesmo prejuízos mais graves aos moradores dos municípios litorâneos. Então, alguns problemas aí que podem ocorrer nessa região, tá certo? Devido aos ventos úmidos que chegam lá. Aqui é uma imagem, pessoal, olha aqui, área de pasto coberta por neve. Então, ocorre muito isso, né? É uma região muito atrativa, né? Eu tenho vontade de conhecer, principalmente aquela região de Gramado, né? No inverno lá, até muitos turistas, então é bem bacana, né? Tem um friozinho aqui em Garanhuns, que eu gosto muito de frio, eu não sei vocês, mas eu não dou com calor, eu odeio calor. A pessoa fica peguento, aquela agonia, tomar banho 24 horas direto ou no ventilador e não dá conta. Quando é muito quente, o vento vem quente, tem que ter ar-condicionado. Eu não gosto de ar-condicionado, então é terrível, terrível. Então eu prefiro realmente o frio. Eu não gosto também de chuva demais, né? Aí você fica só em casa e tal. Mas eu gosto daquele friozinho gostoso, aquele clima mais ameno, né? É mais aconchegante, né? As pessoas se vestem, eu acho que se vestem melhor na época de inverno, fica mais bonito, mais elegante. Eu gosto desse período. Eu gosto muito quando tem um festival de inverno em Garanhuns, né? Essa diversidade cultural que ocorre na cidade. É muito bacana. Então, imagine lá na região sul, que realmente chega até nevar, né? Então é bem bacana essa região aí por isso, esse aspecto. Então, muita gente de Garanhuns gosta de conhecer essa região de Gramado, principalmente de Gramado, para ver a diferença, né? Como é que ocorre lá em Gramado. Então, dizem aí que o Natal de Gramado é belíssimo e o de Garanhuns também não fica tão atrás, né? O Natal de Garanhuns é muito belo também, beleza? E aí a gente finaliza, pessoal, com o livro de atividades, tá certo? Página 3 e página 4. Quem não tiver o livro, providencia e corra atrás para pegar esse livro para começar a entregar as atividades em dia. O prazo é até dia 1, tá certo? Até domingo, no máximo até as 12 horas. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tenha um excelente final de semana. Fique com Deus e até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.